Olá, que a paz do Mestre Jesus reine em nossos corações, hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais um Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema Como vencer a timidez e a inibição. Pablo Neruda, poeta chileno, dizia: a timidez é uma condição alheia ao coração, uma categoria, uma dimensão que desemboca na solidão. Já Clarice Lispector, escritora e jornalista, dizia: tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 9, nos diz que a inibição, essa resistência psicológica íntima a pessoas, acontecimentos e condutas, é causa de muitos males na área da emoção. Empurra o indivíduo para reflexões pessimistas e autodestrutivas, como forma de autorrealização doentia. Sentindo-se não aceito, acumula azedume e atormenta-se, frustrando as inumeráveis possibilidades de alegria e comunicação. A timidez ou o acanhamento pode ser definida como o desconforto em situações de interação pessoal que interferem na realização dos objetivos pessoais e profissionais de quem a sofre. Caracteriza-se pela obsessiva preocupação com as atitudes, reações e pensamentos dos outros. Por não possuir ainda a maturidade emocional necessária, o ser desconhece ou evita determinadas experiências do seu cotidiano, tornando-se assim refém de verdadeiros algozes psicológicos que tomam conta do seu comportamento, gerando conflitos perturbadores, inibidores, tornando assim a sua vida fragmentada, cercada de conflitos. A mentora Joana de Ângeles evidencia também em Amor, Imbatível Amor, que a timidez é terrível algoz por aprisionar a espontaneidade que impede a pessoa de viver em liberdade, de exteriorizar-se de maneira natural, de enfrentar dificuldades com harmonia interna, compreendendo que toda situação desafiadora exige reflexão e cuidado. Um relacionamento infantil insatisfatório com a família, particularmente em referência à própria mãe, que se apresente castradora ou se torna superprotetora, termina por impedir o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo, que estabelece um mecanismo de timidez a fim de preservar-se dos desafios que o surpreendem a cada instante. Mas vale dizer que a timidez pode apresentar-se como um fenômeno psicológico normal, quando se trata de cuidado ante enfrentamentos que exigem ponderação, equilíbrio e decisão, dos quais resultarão comprometimentos graves no grupo social, familiar, empresarial de qualquer ordem. Poder-se-ia mesmo classificá-la como um mecanismo de prudência, propiciador de reflexão necessária para a adoção de uma conduta correta. Todavia, nos fala Joana nesta obra que, quando a timidez se caracteriza como um temor quase exagerado ante circunstâncias imprevistas, produzindo sudorese, palpitação cardíaca, colapso periférico das extremidades, torna-se patológica, exigindo que
conveniente terapia psicológica a fim de ser erradicada ou diluída a causalidade traumática, através de cujo método, e somente assim, advirá a superação do problema. A timidez pode ser trabalhada também mediante uma autoanálise honesta, de forma que a pessoa deva considerar-se alguém igual aos outros, como realmente é, nem melhor, nem pior, apenas diferente pela estrutura da personalidade, pelos fatores sociais, econômicos, familiares, com os quais conviveu e que o modelaram. Ademais, deve ter em vista que é credor de respeito e de carinho, como todas as outras pessoas, que têm valores, talvez ainda não expressados, merecendo, por isso mesmo, fruir dos direitos que a vida lhe concede e lhe cumpre defender. Quanto à inibição, ela representa os impulsos que uma pessoa pode conter. É um constrangimento, aquilo que impede o desenvolvimento ou a evolução de outra coisa. É um estado mental definido pela hesitação, vergonha, causando uma limitação na atividade mental ou física. A sábia Joana de Ângeles, ainda no livro Amor, Imbatível Amor, evidencia que a inibição, essa resistência psicológica íntima a pessoas, acontecimentos e condutas, é causa de muitos males na área da emoção. Ela empurra o indivíduo para reflexões pessimistas e autodestrutivas, como forma de autorrealização doentia. Sentindo-se não aceito, acumula azedume e atormenta-se, frustrando as inumeráveis possibilidades de alegria e comunicação. Quase sempre esse estado mórbido, doentio, decorre de uma infância infeliz, na qual conviveu com pais autoritários, familiares rebeldes e agressivos, sentindo-se empurrado para o recolhimento, a introversão, face ao receio de ser punido por qualquer coisa acontecida, mesmo quando não a houvesse praticado, assumindo postura de vítima que se esforça para agradar sempre, está permanentemente bem com todos, sem ser incomodado pelas ocorrências e pelas criaturas. Essa conduta também expressa alta dose de egoísmo, que se impõe fórmulas de vivência individualista, reacionária contra tudo, quanto lhe parece ambiente hostil e de difícil penetração. Não possuindo resistência psicológica para sobrepor-se à severidade doméstica, recua para a interiorização, dando asas à imaginação pessimista e perturbada, naufragando no estado de inibição. Para a terapia da inibição, além das psicoterapias acadêmicas que auxiliam na libertação dos fenômenos de inibição, o interesse do indivíduo é de grande valia. Inicialmente, deve ser estabelecido o veemente desejo de sentir-se bem, liberando-se da perturbadora sensação de permanente mal-estar a que está acostumado. Para tanto, a substituição de pensamentos negativos, autopunitivos, autodepreciativos, por outros de ordem emuladora ao progresso e à alegria, torna-se de vital importância. Logo depois, vem a consideração em torno de que todos se apresentam conforme lhes é possível, não lhe cabendo a presunção, a necessidade de colocar-se na posição de vítima, em que se compraz, tendo as outras pessoas como suas adversárias, com ou sem razão. Vale dizer que o problema conflitivo se encontra no indivíduo e não no mundo exterior. Quando a pessoa se harmoniza, consegue enfrentar
as mais hostis situações como sendo desafios que o incitam ao crescimento interior, ao amadurecimento psicológico, porque a existência humana, em verdade, não é como gostaria cada um, mas conforme a estrutura dos acontecimentos e dos impositivos da sociedade, na qual todos se encontram envolvidos. Assim, não olvidemos de que no processo de autoterapia é essencial o desenvolvimento da tolerância para considerar as pessoas como seres em crescimento, com dificuldades no trato consigo mesmas e não como criaturas especiais, modelos que devem constituir o melhor exemplo. Cada indivíduo é um universo de emoções, de conquistas, de valores por descobrir, merecendo investimentos de alto significado. O desenvolvimento psicológico do ser humano é processo lento, mas contínuo, que deve apresentar-se seguro, sem oscilações, vencendo as diferentes etapas e fixando-as no comportamento, a fim de que se estabeleçam novos patamares que devam ser conquistados. Assim, caros irmãos e queridas irmãs, vençamos a timidez e a inibição, nossos algozes psicológicos. Meditemos, façamos preces, sigamos o Cristo para dias melhores. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, hoje, agora e sempre, e até a próxima oportunidade.